Eu já passo a bola novamente para o Éder, perguntando, Éder, o que é o GPND? O GPND, ele é um formato de programa onde ele tem o maior propósito, que é desenvolver e potencializar aquilo que as pessoas já têm. Até porque o mercado, muitas das vezes, ele traz muita questão sobre teoria da prosperidade, às vezes que as pessoas têm que procurar aquilo que vai trazer riqueza para ela, mas muitas das vezes as pessoas nem se conhecem, nem se percebem. E o GPND, ele vem muito com esse viés de extrair de dentro aquilo que as pessoas têm de maior valor, que é suas habilidades, suas capacidades, né, seu conhecimento. E através de toda essa experiência que nós temos aqui nessa mesa, né, são mais de 60 anos, se formos somar aqui, de experiência no segmento portuário, e talvez alguns outros segmentos aí, né, Fábio, Serrano, mas são 60 anos de vivência, 60 anos onde nós temos vários cases para trazer para vocês, várias experiências boas, experiências não tão boas, mas que tudo isso vem sendo formatado em formato de treinamento, em formato de workshop, em formato de palestra, para potencializar de fato aquilo que as pessoas têm de maior valor, que são suas habilidades. Então o GPND, ele tem muito essa característica, né, de externalizar aquilo que as pessoas já têm. Porque é isso que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Por onde nós passamos, por onde nós atuamos, né? Pessoas a qual nós desenvolvemos e potencializamos. E através de toda essa experiência que nós tivemos a oportunidade de adquirir ao longo desses anos, é formatar isso para levar o melhor para as pessoas. Então são 60 anos, se formos somar, ou mais, de experiência, para a gente poder levar para o mercado algo sólido, algo que realmente não visa trazer como teoria da prosperidade, mas vai ser através de conhecimento, desenvolvimento, disciplina, né, de estudos, de conhecimento agregado, que aí sim você vai entender, né, melhor o seu propósito, talvez vai se perceber como profissional, para onde eu devo ir, de que forma eu vou, quem eu sou, e aí sim, né, você se encontrar no caminho que faça sentido para você trilhar na sua carreira e continuar trabalhando. Então, o GPND, ele tem esse maior objetivo, que é potencializar a capacidade humana de gerar valor. Então, seja no Porto, que hoje, né, o nosso podcast, ele tem esse objetivo, né, assim como os 11 colegas que irão passar aqui por esta mesa, né, vão trazer as suas experiências também, vão contar os seus cases de sucesso e vão dar dica para as pessoas. Então, foi através dessa ideia, né, do nosso colega Fábio aqui, que ele teve esse grande gatilho, esse insight valioso de abrir aqui um podcast e trazer essas referências. E nós aqui, lógico, né, não poderíamos deixar de cortar a fita e dar a largada, trazendo aqui através, primeiramente, das nossas experiências, né, Fábio Serrano, né, falar um pouco sobre liderança, falar um pouco sobre carreira, falar um pouco sobre o Porto. E esse é o nosso maior objetivo, Fábio, né? E sou muito honrado de dividir a bancada e estar junto desse projeto com pessoas como vocês assim já trouxeram, né? Que ajudam a gente a agregar valor. E eu pergunto para você, quais são as relações que você tem tido nos últimos anos? E o que essas relações têm trazido para vocês de valor? O que você acha, Fábio? Isso é fundamental para as pessoas se desenvolverem? E o relacional é algo que eu trabalho não só na minha vida há muito tempo, como eu vejo trabalhando na vida das pessoas, porque a base da estruturação é justamente a gente entender tudo que vai compor essa carreira, porque nós vamos trabalhar em cima de qual ponto de vista. Não do ponto fim, não da questão fim. Quando o Éder falou sobre prosperidade, você está falando de um fim. Você não está falando de como se chega ao fim, como é que se estrutura isso. E o que nós vamos trabalhar muito em tudo que nós fazemos é justamente isso, essa estruturação. Seja de você que está querendo entrar para o mercado portuário, seja de você que já está no mercado portuário e de repente foi impactado de alguma forma, que deu uma estagnada, que sentiu que acabou esfriando realmente, acabou entendendo que várias coisas acabam se tornando empecilhos para você e você acabou não buscando mais uma evolução dentro do mercado de trabalho, e aquele que já lidera. Só que em todos os aspectos a gente vai entender que na nossa jornada do herói,
a gente vai ter referências, a gente vai ter mentores, a gente vai ter pessoas que vai nos alimentar de conhecimento. É uma jornada que passa por pessoas nos alimentando do melhor, e as nossas referências, a gente entender que onde buscar essas pessoas, onde buscar essas referências, quem são as melhores referências, faz parte de todo o processo que vai ser construído, né? Isso a gente fala porque tem uma frase que é repetida várias vezes na nossa reunião, que é uma frase até comentada pelo Éder, porque tudo isso que a gente está levando, que a gente está querendo que chegue a vocês, é algo que é feito primeiro em nós. Né? Então, primeiro é através de nós, é o que é feito por nós, é o que impactou nas nossas vidas, né? A nossa transformação e aquilo que a gente vem modificando dia a dia, crescendo dia a dia, que nós vamos levar para vocês. Então, não dá para a gente se isolar e acreditar que todo conhecimento, né? Nós estamos falando também numa época de inteligência artificial, né? Mas não dá para acreditar que todo conhecimento vai ser adquirido somente em um ambiente fechado, numa ilha, né? Então, por isso que pessoas é extremamente importante para tudo que fazemos, né? Sim, e trazendo essa linha, esse viés, acho que nada melhor do que a gente iniciar falando um pouco da nossa história, né? Da onde a gente veio, como a gente surgiu, como a gente iniciou, né, a nossa carreira no mercado de trabalho e principalmente no setor portuário, né? Hoje a gente desenvolve cargos de liderança, né? Desenvolvemos lideranças diretas, desenvolvemos lideranças situacionais, né, onde a gente consegue transitar e permear por várias áreas das empresas, né, ou da empresa na qual a gente está trabalhando, desenvolvendo e prestando os nossos serviços atualmente. Então, nada melhor do que a gente falar sobre a nossa história, né? Então, quem é o Éder? Quem é o Daniel? Quem é o Fábio? Né? Onde eles começaram? Hoje a gente tem 20 anos de experiência, 22 anos de experiência, 23 anos de experiência, né? Aí focados e trabalhando no setor portuário. Mas como que vocês começaram, né? Aonde vocês iniciaram? Como é que qual que é o caminho que vocês trilharam, né? Desde o começo até hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso com vocês, né? Para que vocês também consigam entender, né? Hoje a gente está aqui em 2025, né? Com esse projeto, com essa ideia, com essa intenção, né? De estar trazendo tudo isso para as pessoas, para auxiliar no desenvolvimento, né? Das pessoas, fazer com que elas enxerguem que é possível, sim, né? Com foco, com direcionamento, né? Com determinação. Então eu vou passar para o Éder também, mais uma vez, para ele contar um pouco a história dele, e depois eu e o Fábio a gente vem trazendo um pouco da nossa história, mas iniciar... Já aproveitar, já vou te interromper, fazendo uma provocação, né? Uma reflexão. Pronto. Do currículo à gestão. Conte-me sua história. Sim, excelente. Cara, quem é o Éder, né? A palavra que me define muito é determinação. Então, como o Serrano falou, eu ingressei no Porto há quase 20 anos atrás, né? Comecei ali como auxiliar administrativo, né? E ali de auxiliar administrativo, hoje, né, numa cadeira de gestão que eu passei por alguns setores como área contábil, a área de Comex, né? Fui analista, né, nesse setor, trabalhei na área de controladoria, até chegar hoje na área de operações. Então, resumidamente falando, são quase 20 anos aí de uma bagagem assim e de uma trilha assim, com muitos desafios, como tudo na vida, né? Sabemos que não é fácil, então durante o início dessa jornada no segmento portuário, por incrível que pareça, uma das palavras que eu mais escutei é assim, cara, você não vai crescer, você não vai evoluir, né? Isso quando eu comecei ali a fazer um curso, quando eu comecei a fazer uma faculdade, né? Primeiramente eu tive que entrar, me organizar financeiramente, não tive a oportunidade ali, como hoje, né? O acesso, né? O ensino superior, ele é muito mais prático e acessível financeiramente falando até. Não vamos contar aqui a nossa idade, né? É um segredo do nosso estado, mas, né, há 20 anos atrás
era muito diferente. Uhum. Mas assim, talvez essa diferença na nossa geração foi um divisor de águas, né? Até porque, mesmo não tendo tanto acesso à informação, à formação, a série de cursos que hoje você tem até gratuito, que a internet naquela época era uma coisa que a pessoa tinha que ter um poder aquisitivo um pouquinho melhor até para ter uma internet em casa. Mas nós somos da época de ir para a biblioteca, né? Eu sou 20 anos mais novo que o Fábio, mas, né, Fábio? Mas ia para a biblioteca, estudar, folha de almaço, pegava o livro, trazia para casa, enfim. Mas, como eu falei, né, uma palavra que me define, sempre muito determinado. Então, uma das coisas que eu falei para mim o dia que eu pisei no Porto, primeiro que um dia eu passei no muro ali, eu nunca contei essa história aqui para os meus colegas, mas... Essa é a hora. Um dia eu passei no muro da Cargill e falei que um dia eu iria trabalhar lá, né? E aí eu realizei esse sonho. E aí depois, né, aconteceram tantas coisas, mas uma das coisas que eu determinei para mim que o dia que eu entrasse numa grande empresa, cara, eu só ia sair dessa empresa se fosse para um grande projeto, né? Ou talvez por uma questão de mercado, mas nunca por uma questão de entrega e de gerar valor para aquele negócio. Então, assim, foram muitas palavras negativas, né? Quando eu comecei a faculdade, você vai estudar, mas você não vai crescer. Cara, eu só olho para frente. Se você não for determinado naquilo que você almeja para sua vida, saiba que o outro não vai fazer por você. Então, ninguém vai tirar você do seu lugar e vai colocar onde você está. Muito pelo contrário, né? As pessoas, assim como você, cara, se você quer algo, o que você precisa fazer? Correr atrás. Então, isso foi uma das coisas que eu coloquei como premissa máxima, assim. Eu sou capaz, ninguém vai falar que eu não posso, ninguém vai falar que eu não consigo. E se eu não conseguir, não foi por falta de tentativa. Então, durante essa trajetória de quase 20 anos, até chegar numa posição de liderança, né, num cargo um pouco mais alto na hierarquia, foram quase 20 anos. 20 anos de não, 20 anos de você não vai conseguir, 20 anos onde muitas pessoas falavam que eu era uma pessoa que não multiplicava conhecimento. E, cara, as críticas elas vão vir. Não tem jeito, né? Bom ou ruim, cara, absorve aquilo que te agrega alguma coisa, seja bom ou ruim, né? Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Mas continua mirando os teus objetivos, né? Uma das coisas que a gente falou, qual é a sua rede de relacionamento. E graças a Deus eu fui sempre uma pessoa seleta nas minhas relações. Então tive bons gestores, né? Tive pessoas ali que me aconselharam muito bem. E assim como eu também tive pessoas que tinham um pensamento muito negativo, que colocava muita pedra no caminho, mas como eu falei, cara, se você for determinado, ninguém vai te parar. E aí somaram aí quase 20 anos de experiência, né? Dentro dessas formações que eu já falei. E isso contribuiu muito, né? Os não, eles contribuíram muito, assim, para minha persistência. Porque o não é para te parar. O não é para falar para você desiste. O não, muitas das vezes, é um desafio que você vai encontrar pela frente de você superar ele, né? E aí, quando você olha para trás, assim como eu olho hoje, passado 20 anos, eu falei, cara, né? Olha onde eu cheguei, né? E com oportunidade e com capacidade, porque eu acredito no potencial humano de chegar muito mais longe. Sim. E uma palavra que o Serrano bem colocou aqui em algumas falas dele aqui foi a palavra foco, né? É lógico que se eu pudesse voltar um pouco lá atrás, né, eu aumentaria essa característica e com toda certeza muitas coisas poderiam ser diferentes. Mas o foco, ele sempre foi meu parceiro. Então eu me mantive focado mesmo quando eu tomei as negativas da vida, né? Ao longo desses anos tentei algumas opções, algumas vagas e esses nãos que eu recebi, eles só me fizeram assim, cara, então um não, ele deve estar falando para mim que eu tenho que estudar mais. Um não, ele deve estar falando para mim que eu tenho que focar mais. Um não deve estar falando para mim, cara, que você tem que persistir mais, que você tem que ler mais. Então o não, muitas das vezes, ele representa isso para nós. E não somente, cara, o não, ele tá falando para você que você tem que desistir e mudar de direção. Então é um cuidado que eu falo muito para as pessoas. Por isso que essa transparência, essa relação que hoje eu tenho com esses caras que me ensinam muita coisa todos os dias,
Isso agrega muito valor para mim e por isso que eu persisto nessa visão determinada. E aí, né, agora com quase 20 anos, nós estamos aqui lançando o GPND, que é a somatória de todas essas expertises, né? Muito diferente de muitas pessoas que estão lançando coisas que às vezes não experienciaram, a gente pode falar na íntegra, né, Serrano? Sim. Que foram muitas experiências, boas, não tão boas, mas que nos proporcionaram ser profissionais como nós somos hoje. Tá, eu queria que tu falasse também um pouco do seguinte, cara. Antes também até do Fábio se apresentar, para tu já pegar essa linha de raciocínio. Como que tu começou ele, né? Da onde surgiu a ideia? E principalmente naquela visão que você teve relacionada à liderança, né? Você sempre fala, né? Putz, a liderança, os líderes que serão um diferencial daqui a uns anos, né? E a gente tá vivenciando isso hoje, né? Eu tava até conversando com a minha sogra esses dias. Pô, Daniel, lembra quando tinha aquele desenho dos Jacksons, né? Pô, hoje a gente vive isso, a porta abrindo sozinha. Verdade. Né? Isso, aquilo, a inteligência artificial é robô para cima e para baixo. Então lá atrás tu teve uma ideia, né? Tu teve um insight importantíssimo e valioso já estruturando o GPND. Então eu queria que tu falasse um pouco também desse insight que tu teve, Sim. visualizando, né? Isso também que a gente está vivenciando hoje, né? Onde as pessoas mais do que nunca estão ficando afastadas devido a essa gama de informação, de situações que o celular trouxe, né, muito pra gente hoje em dia, né? Esse contexto dessa facilidade de trocar e elas passaram a se afastar, mas como hoje isso, mais do que nunca, está sendo importante e vai continuar sendo importante para que a gente consiga manter esse contato com as pessoas, né? Estreitar relações para que a gente consiga fazer com que elas evoluam, né, e trazer um direcionamento para elas. Como é que foi isso daí? Cara, em um determinado dia eu estava conversando com a minha esposa e eu tinha um projeto, até hoje eu tenho esse notebook, logo quando eu casei, e em 2014, eu acredito, mais ou menos, Fábio, né? Acho que foi em 2012 quando eu falei daquele projeto, né? E aí eu falei um dia pra ela assim, eu falei, nossa, eu vejo que liderança vai mudar muito. Isso tem quase 15 anos, acredito. Ela, mas por quê? Porque na medida em que eu queria avançar na empresa, muita gente dava um feedback pra mim que às vezes eu me questionava, né? Que não condizia com aquilo que eu entregava, né? Eu falava, pô, e aquilo nos afetava como pessoa, né? Às vezes você espera reconhecimento e não crítica. Isso é da nossa predisposição, né, Fábio? Sim. Uhum. Você espera mais elogio do que crítica. Torce pra isso, né? Pelo menos você torce pra isso. E aí eu falava, cara, mas não é possível, né? Eu sou remetido a algumas situações dentro do negócio que não condizia com alguns feedback. E aí eu falava, cara, e aí um dia eu tive um gatilho assim, cara, eu não posso depender de um feedback, né? Um feedback não pode me definir. E aí eu comecei a contradizer alguns líderes que passaram, né, ao longo das nossas vidas, né, bons, não tão bons, né, mas independente disso, todos nos ensinam alguma coisa. E aí eu falava, cara, a liderança vai mudar muito, porque imagina se eu me deixasse levar pela aqueles feedback que alguns gestores me deram, sendo que eles não retratavam a realidade do valor que eu gerava. Eu falava, cara, não... Pô, mas se eu faço isso e se isso gera esse resultado, por que o cara me dá esse feedback? Sim. É natural, né? E às vezes o cara não gosta do teu tipo de trabalho, mesmo você gerando. Cara, pessoas, né? Pessoas é um desafio, maluco. Mas natural, era a opinião do gestor. E aí um dia eu falei pra minha esposa, cara, vou criar um projeto sobre liderança, porque liderança vai mudar muito. E ela falava assim, mas liderança é liderança. Aí você pega lá o livro, né? Aquele best-seller que todos nós lemos, eu acredito, o Monge Executivo, e enfim. Eu falava, não, sabe por que eu vejo que liderança vai mudar muito? Porque olha só, outro dia eu estava na empresa, eu gero um resultado e eu recebi esse feedback. E o cara é um líder, né? E se independente se ele gosta de mim ou não, ele deveria dar um feedback de acordo com o resultado que eu gero para ele. Então eu vejo que essa influência, ela tem dois viés, né?
Ou o cara vai usufruir daquilo, né? Pô, o cara gera um valor para mim, então eu vou reconhecer ele e vai gerar mais valor, vai gerar mais resultado, né? Ou eu não gosto do cara e aí eu vou diminuir ele através de um feedback invasivo e aí talvez esse cara até não vá suportar isso e ele vai pedir para sair. E eu falava assim, liderança vai ser algo tão influenciador que isso vai mudar muito. E aí eu criei um projeto que se chamava Nova Visão de Liderança. Eu falava, cara, liderança um dia vai ser algo assim que muita gente vai falar, muita gente vai, através do seu poder de influência, vai arrastar pessoas. E foi através dessa percepção, né, que eu poderia me deixar levar pela influência do feedback, mas eu não permiti pelo aquilo que eu tinha convicção, né? Eu gerava um valor, então aquilo não me definia. Sim. Né? Então, eu penso assim, cara, mas ele faz isso comigo e ele não consegue atingir esse objetivo porque eu sou um cara que eu sou determinado e eu preciso entender e conhecer o resultado que eu gero. Eu tenho que me conhecer, né? Mas ele faz isso com outras pessoas e a grande maioria, né, das pessoas que ele liderava, elas permitiam se deixar levar pelo feedback. E às vezes algumas pessoas falavam, cara, mas isso não é verdade, né? E ali aquelas conversas ali de bastidores, de café, de copa, né? Que tem muito isso. Eu falo, não, cara, mas isso não condiz. E por que você permite? Não, vai sentir. Então o poder da influência para um líder, ele é tudo, né? Porque o líder, ele é a influência. Sim. Influência para alcançar um resultado, influência para atingir o objetivo, influência, né, para o cara poder alavancar na sua carreira. Mas existem os dois caminhos da influência, né? A influência pro lado bom e a influência pro lado ruim. E aí os anos se passaram, né? E eu comecei esse projeto, escrevi ele um dia, era uma engrenagem, eu lembro como se fosse hoje. Era uma engrenagem, tinha algumas habilidades que compunham ali, né, a liderança. E aí, o tempo passou, esse projeto ele foi engavetado. E eu acredito que em meados de 2020, novamente tomando um café com a minha esposa, a Priscila, eu falei, pô, eu queria resgatar esse projeto sobre liderança, mas eu precisava dar um outro nome, né? E foi aí que ela teve essa ideia, né? Pô, você fala tanto de desenvolvimento, né? Gestão. E foi ela que me deu essa nomenclatura. Por que você não cria o GPND? Mas o que significa? O que significa isso? A gestão de pessoas e negócio de desenvolvimento. Você é gestor, lidar com pessoas. Você tem lá um negócio lá do que você faz. Sim. E você fala muito em desenvolvimento, por que não se unir isso e trabalhar com isso, né? Tendo em vista que você hoje é uma influência. Né? Porque a gente passou a ser essa influência, né? Assim como você, né, Serrano, é ali, você é um cara... Cara, todo mundo quando olha de treinamento, dinamismo em treinamento, as pessoas Serrano, né? Assim como as pessoas falam de liderança, as pessoas associam Éder, associam Fábio. E foi aí que o GPND nasceu, né? Na verdade, já de alguns anseios do passado, mas como todo projeto, né? Você precisa de pessoas, como eu falei, de relacionamento com pessoas que têm um objetivo em comum, né? Que é o nosso, que é capacitar, potencializar, né? Extrair o melhor das pessoas, né? A energia, colocar energia. E aí o GPND, ele, em 2020, ele tomou essa direção, né? O projeto de, se eu não me engano, era New Vision, eu não lembro, era uma nomenclatura em inglês, mas era uma nova visão de liderança. Porque isso eu estava falando de 15, 14 anos atrás. Sim. E aí eu encabecei, né? E arquivei esse projeto, e aí em 2020 isso bateu muito forte, né? No meu coração. Quando eu fui para uma área de operações, onde eu fui liderar um time maior. E ali eu vi uma necessidade, né, de realmente resgatar esse projeto, porque era impressionante, né, dentro do negócio, o nível de informação que as pessoas tinham sobre o que elas faziam. Estamos falando de 5 anos atrás, né? E eu que tive a oportunidade ao longo do tempo, né, de estudar, investir no conhecimento, né, e não paramos, né, por aí. Conhecimento é uma coisa infinita, enquanto você viver, você vai viver aprendendo e muito. E aí eu vi essa necessidade pela falta de clareza daquilo que as pessoas faziam parte do negócio, mas elas não tinham noção sobre o negócio.
E foi aí que eu comecei novamente a trabalhar, né, o GPND. Aí começou com uma rede social, né, com alguns posts, com algumas mensagens. E aí tive a oportunidade de conhecer essa fera aqui, o Fábio Cruz. E foi um cara que deu algumas dicas, né? O Fábio, né, ele não falou, mas ele é um cara master coach, um cara que tem formação nessa área. E aí, por intermédio de um colega, né, eu conheci o Fábio. E aí o Fábio, ele apresentei o GPND para ele, né, mostrei o que era o GPND. O Fábio, nós tínhamos pouco contato, mas objetivo comum. E aí o Fábio pode até falar um pouquinho também dessa experiência e dessa oportunidade que ele teve lá comigo há uns 4 anos atrás, né, se eu não me engano, foi 2021. Acho que foi um pouquinho mais ainda, porque 5 anos eu passei no Sul. Foi 2020. Foi 2020. Foi 2020. E aí, como anseio, né, e propósito, né, eu dividi isso, né, com o Fábio através de um colega. E, né, até queria que ele trouxesse um pouco da visão dele, né? Ele teve essa oportunidade de ter o primeiro contato com o GPND lá em 2020. Quando era tudo mato ainda. Quando era tudo mato, né? Há 1000 anos atrás. E aí ele me deu alguns insights, gatilhos, né? Me provocou em muitas situações até para desenvolver melhor o GPND. E respondendo a tua pergunta, o GPND, ele vem desse anseio, né? De realmente dar o devido direcionamento para que as pessoas elas realmente enxerguem que elas têm potencial, né? E lógico, nós não vamos salvar o planeta, né? Nós não vamos salvar toda a liderança. Mas nós temos a capacidade de influenciar, que é uma palavra-chave do líder, né? De influenciar para quê? Com qual objetivo? De realmente dar a clareza para as pessoas daquilo que elas têm capacidade de fazer, né? Um líder, ele não olha o que a pessoa é, mas ele olha o que a pessoa pode se tornar. E aí ele remete a pessoa ao desafio o tempo inteiro para ela estar sempre se superando, se percebendo e conhecendo que ela é capaz. E aí ela vai, e aí ela vai. E aí o GPN dele vem muito com esse objetivo, com esse foco. Maravilha. Antes do Fábio iniciar a falar, eu lembro que a gente também, antes dele ter entrado, como que a gente rascunhou, né, velho? Quantos rascunhos a gente fez, quantas ideias a gente teve, quantos insights, e tudo isso foi valioso para que hoje a gente esteja aqui. E valioso porque a gente enxergou e falou, cara, é bastante experiência, como que a gente pode agregar, né, esse valor para as pessoas para que elas venham preparadas. E ontem conversando o Fábio falou, né, uma frase, né, então aprender através da experiência dos outros, né, um valor inestimável, porque muitas vezes as pessoas vão poder, através disso que a gente vai trazer para elas, abreviar, né? Cortar caminhos aí. Claro, vai ter que correr atrás do conhecimento também, vai ter que se entregar, não tem jeito, mas com tudo isso que a gente vai trazer, com essas experiências, elas vão conseguir abreviar e cortar caminhos, né? Menos cicatrizes, né? Menos cicatrizes, é verdade. É engraçado, não te cortando, mas até para você trazer, né, a sua visão. Mas olha que louco, né? Nós temos muito aquela mensagem assim, cara, a gente precisa errar para aprender, né? E é uma questão que eu não gosto muito. Eu mesmo não gosto de errar, né? Mas olha que rico essa frase, né, que o Fábio trouxe ontem, né? Se nós podemos aprender com as experiências dos outros, por que viver pensando que a gente tem que errar para aprender? Sim. Né? Errar é uma consequência de tentar acertar muitas das vezes. Mas, cara, a gente também tem o poder da escolha, cara. Vamos aprender com quem acertou. Sim. Não é verdade, Fábio? E evitar o erro com quem já errou. Com certeza. Né? Então, essa análise de entender cada história, de analisar cada pessoa, analisar mais do que a pessoa, mas a história que está sendo passada através do que ela está propondo, da maneira que ela está se comportando. Eu até... Quando a gente vai fazer palestra em escolas, ou quando eu dava aula, que eu ia trazer pessoas para palestrar em escola, eu gostava muito de frisar isso, de o quanto é importante as pessoas entenderem o valor que está sendo trazido, o quanto as pessoas estão economizando de energia. Verdade.
em ter ali a oportunidade de ver alguém compartilhando toda ou parte da experiência dela, ou aquilo que ela identificou que é mais importante transmitir. E olha que coisa que é enriquecedora mesmo, porque quando você se dispõe a compartilhar, quando você se dispõe a ensinar de alguma forma, né, acho que é o propósito principal de tudo que nós fazemos. Né? A gente fala que... Eu posso afirmar que mais do que a gente fala muito em liderança inspiradora, mas a liderança potencializadora, a liderança que olha nas pessoas, exatamente o que o Éder falou, cara, a gente não vê a pessoa, a gente vê o resultado, o que ela pode entregar, o que a gente pode fazer através das habilidades ou dos ajustes que a gente vai fazer naquela pessoa, que ela pode a partir disso entregar, mas a potência de energia destinada àquela pessoa e a transformação que você pode fazer na vida de uma pessoa, não há valor para isso. Então, por isso que cada experiência contada e principalmente cada experiência absorvida, quando realmente é genuíno isso de, cara, eu vou escutar o que esses caras estão falando, eu vou escutar o que aquela pessoa está dispondo a querer de alguma forma passar para mim, isso eu vou absorver. E eu vou fazer uma análise de vida através disso. Né? Tem uma frase que eu gosto de colocar muito assim, para mim, que é a diferença entre o conselho e a crítica é a interpretação. Então, assim... Com certeza. Você pode estar escutando, de repente, uma palestra, um podcast ou um conselho e, de repente, aquilo você entender, por mais suave que aquilo seja, por mais saudável que aquilo seja, você entender como uma crítica e repelir. Então, acho que até a parte comportamental de como é que eu estou absorvendo isso. Eu gerei uma parede, então já entendi que não importa o tom que foi dito aquilo ou o porquê foi dito aquilo, eu já gerei uma barreira sobre aquilo. Né? Ou pode ser uma pancada violenta, um baita de um esculacho e você entender que não, cara, eu precisava ouvir isso. Isso vai me levar a um outro nível, isso vai fazer o teu entendimento de outras coisas. Eu precisava desse chacoalhão para chegar a um outro patamar, para entender, cara, eu não sou perfeito, eu preciso realmente acordar para os meus erros. Então, até quando, agora reformulando, ou reajustando agora, acertando a rota em relação a quando eu fui a primeira vez numa reunião do GPND, eu fui acompanhar ali as 3 mentes, que eram 3 pessoas extraordinárias falando. Não dá para negar. Ali, o conhecimento que estava sendo posto ali, é engraçado, porque quando tu chega... às vezes as pessoas elas têm um nível de humildade de olhar para você, que nem aconteceu quando o Éder olhou. Quando o Éder me conheceu, eu tava numa situação... não falo nem financeira, né? Isso não, é mais uma questão psicológica. Eu tinha passado por questões dentro da empresa, dentro da minha empresa, e eu tava assim com a cabeça destruída. E o Éder apareceu, conversou comigo através de uma pessoa fantástica. Eu posso dizer que o Bruno, hoje está lá em Itapuá, é uma pessoa que gerou essa conexão incrível. E eu já falei para ele, cara, eu não sei o que você viu em mim quando você me conheceu. Mas se eu fosse falar quem era eu naquele momento, agora a gente gera um corte. Então, assim, quando eu fui lá e vi aquelas 3 pessoas conversando, o que eu entendia? Cara, 3 pessoas incríveis, o que faltava? Essa autoanálise de entender o potencial que aquelas mentes tinham, o quanto de entrega estava acontecendo. É igual agora, quando a gente se propôs a fazer esse projeto, o que a gente falou? Cara, quantas reuniões nossas, e se nós tivéssemos gravado tudo que a gente conversa, quantos insights saíram que contribuiu para a nossa vida, que vai contribuir para a vida de muitas pessoas, e a gente só não tinha transformado isso de um jeito de conseguir multiplicar isso. Sim. Entendeu? Então, quando eu olhei aquela reunião, eu falei, meu Deus do céu, deu o que eu fiz? Daí vem a ousadia, né? Vou ficar provocando. Vou provocar esses caras. E aí, o que vocês vão fazer de diferente? O que vocês vão fazer com esse conhecimento que vocês têm? O que está faltando para dar o próximo passo? O que está limitando vocês? Então, eu comecei a fazer a parte mais fácil. Entendeu? Que é 3 pitbull. E eu lá, cutucando. Falei, uma hora algum deles vai conseguir se soltar para me morder. Né? Vou provocar os 3 pitbull para ter um resultado. E hoje eu tô sendo abençoado de estar aqui. Né? Sendo privilegiado de estar aqui. Com certeza. Mas era isso. Eram mentes incríveis, pessoas incríveis, mas que precisavam ser provocadas. Igual somos hoje nós aqui. Sim. Se nós não se sentir, né, não tiver o incômodo, não tiver a provocação
não tiver o brio, né? Que é uma palavra que caiu até em esquecimento, Sim, verdade. a gente não vai... A ânsia por melhorar, né? Exatamente. Como é que a gente fala em potencializar a vida de pessoas se a gente mesmo não olha pra gente e fala, cara, eu não posso me fechar, me acomodar, não posso parar. Meu pensamento tem que ser em cima daquilo que me traz esperança, né? Tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso. Uma coisa eu trago à memória, é aquilo que me dá esperança. Então, todos os dias, em meio a todas as limitações que a gente tem naturais, Sim. a gente tem que entender que a gente tem que focar naquilo que traz esperança. Então, quando a gente fala que vai trabalhar em cima de pessoas que querem entrar para o mercado de trabalho, e não é uma esperança vazia, é uma estruturação para que se alcance e permaneça. Porque às vezes até alcançar, às vezes encontra uma facilidade, uma conexão que gera uma facilidade. Sim. Mas entrar, se manter, evoluir, Sim. né? E avançar, né? Avançar, gerar, potencializar na vida das pessoas também, multiplicar na vida das pessoas também. Então foi fácil. Entendi. E tá, com tudo isso, né, que você trouxe, eu acredito muito em, não mais em destino, nem energia, né? Então as energias, elas acabam se encontrando, né, de alguma forma, e eu acho que é o que está acontecendo com a gente, ideia, energia, pensamentos, né, voltados para o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que é desenvolver pessoas, fazerem com que elas acreditem nelas, fazer com que elas enxerguem que, pô, é possível, com foco, com determinação, com trabalho, com entrega, com comprometimento, né, com qualidade na entrega. Eu falo muito nos treinamentos, né, até uso um termo que é um pouco mais, não vou usar ele aqui agora, mas um dia tem uma oportunidade de fazer um treinamento com o Daniel Serrano. É isso aí, vamos lá, gente. Esse momento vai chegar. Vai chegar, a vida vai mudar. Só quem teve oportunidade sabe o que é. Isso aí, eu já passei por muitos treinamentos. Quando chegou no Daniel Serrano, eu falei, meu Deus do céu. E a gente... E usa muito alguns termos, mas aí refletindo agora é o que a gente fala. Cara, a única coisa que a gente tem na vida é o nosso nome, né? É o nosso nome. A gente só tem o que a gente é. Então, não mancha teu nome. Não pisa no teu nome. Não joga caca, né? Em cima do teu nome. Porque ele vai te representar pro resto da tua vida. Então, pô, quem que é o Éder Batista? Quem que é o Fábio Cruz? Quem que é o Daniel Serrano? Não, pô, o Fábio eu quero no meu time. Como é que eu não vou querer um cara desse no meu time? Ah, não, o Daniel, não. O Daniel, do jeito que ele é, com a entrega que ele tem, com a falta de comprometimento que esse cara tem, como é que eu vou querer um cara desse no meu time? Então a gente fala e aborda muito sobre isso. Tá, trazendo essa linha, como é que o Fábio começou? Qual que é a história do Fábio, né? Pra ele ter chegado até aqui, com seus 29 anos de idade. Qual que é a história do Fábio? Como é que o Fábio começou? Né? Como é que o Fábio ingressou no mercado portuário? 10 anos atrás, com 16 anos. Não, cara, assim, foi incrível da maneira com que aconteceu, que eu estava esperando uma oportunidade. E eu entrei no Porto como vigilante, né? E eu acredito que quando entrei como vigilante, tive a oportunidade de, a primeira vez que pisei dentro de uma área portuária, e tive a oportunidade de ver de perto uma operação. Aquilo apaixonou. Quando eu vi o primeiro navio, contando subindo, descendo para tudo quanto é lado, de caminhão para um lado, caminhão para outro, porque eu tô agora fazendo um resumo da minha visão naquele momento. Sim, sim. Caminhão para tudo quanto é lado, contando para tudo quanto é lado, gente para tudo quanto é lado, isso pessoal falando como no vigilante. rádio, como vigilante. Tá. Olhando tudo aquilo acontecendo, eu falei, meu Deus do céu, é isso que é isso aqui. Quero isso. É isso aqui que a paixão. A paixão, falar, o sincronismo, a busca pela perfeição, pela qualidade máxima, entender que tem que minimizar erros, tu tem que envolver pessoas a nível de que elas se sintam envolvidas com o processo para uma melhor entrega, para gerar segurança, gerar resultado. Então, quando eu vi aquilo tudo lá, eu vigilante, fardado, com um coletezinho, mossol, arma na cintura, coturno, e ao mesmo tempo eu imagino que se pudesse hoje me ver, hoje eu pudesse voltar no tempo e me ver, talvez eu achasse muito engraçado de repente alguém parado,
olhando para um navio e de repente tudo está acontecendo e talvez a atenção que eu tivesse que ter a tudo que estava ocorrendo no momento eu não estava. Eu estava no meu momento de paixão, sabe? Paralisado Aquela ali, parte né? aquela parte de filme que o cara tá se apaixonando pela namoradinha e tudo tá acontecendo e o cara tá com o olho ali, ó. Sim, focado. Então, assim, naquele momento eu entendi que havia um propósito dentro disso e só que tem algo maior, né? Que uma coisa que tem que ser interna, é entender que onde a tua visão te levou, onde a minha visão naquele momento me levou, automaticamente a minha mente também me levou a um próximo nível. Entendeu? Porque o ambiente era lindo. Eu podia falar, cara, eu quero todos os dias, e não é demérito nenhum, todos os dias eu quero ser vigilante e pegar esse posto aqui nesse pier para poder ficar admirando isso todos os dias. E a cabeça já pensou ao contrário, já começou, cara, eu tenho que começar a planejar, estruturar minha carreira, porque esse é o passo que eu quero dar, e daí comecei a gerar um estudo, um plano de carreira, daí de vigilante eu fui para apoio, eu fui para líder, daí fui para encarregado de segurança, e mó barato, e eu tentando sair da área de segurança, daí uma vez peguei e trabalhei num terminal, era de frente para Libra, daí eu ficava orando, apontando a mão para Libra lá e pedindo, Senhor, abre essa porta, abre essa porta, essa porta. Daí foi quando eu fui para o meu primeiro, meu primeiro registro em área de operações, que foi operador de gate. Então, Foi na Libra, né? até quando eu falo assim de, cara, como estruturar uma carreira, isso tem que ser pensado. Aonde eu posso chegar, são degraus, né? Eu tenho que entender que não adianta eu tentar pular degraus. Então, Não dá quando pra eu saltar, né? não dá para saltar. Então, quando eu fui para vigilante, eu entendi. Meu próximo passo é se tornar um apoio. Eu quero um sublíder, depois um líder. Fui para carregar de segurança. Falei, bom, aqui já deu. Daí quis ir para operação. Olhei dentro das minhas limitações. Aonde que eu sou forte naquilo que eu faço hoje, que eu consiga pleitear uma vaga que torne surreal, que é o meu próximo passo. Daí fui para operador de gate e a partir daí, todos os anos eu fazia um planejamento de carreira e fui muito feliz nisso. Até chegar ao que a gente faz hoje. Mas eu entendi que o começo da jornada, ela tem que ser simples, ela tem que ser clara, ela tem que reunir as minhas habilidades, né, a minha entrega com o que realmente eu consigo fazer, para aí sim eu ter esse start. Às vezes o que acontece é muito o contrário, principalmente nessa época que a gente está falando muito de muita riqueza de conhecimento. Sim. Eu tenho muito conhecimento, tem até uma frase que um amigo nosso fala, né, que ele tem um oceano de conhecimento com a profundidade de um pires, né? Então, essa eu lembrei do Michael. Então, assim, hoje a gente tem essa possibilidade, então automaticamente a gente já entende que a nossa mente está preparada para o voo, né? Não pro passo, né? E naquele tempo a estruturação era diferente, a visão era diferente. Então foi assim que eu comecei. Comecei como vigilante e dentro da área de operações como operador de gate, até chegar a se ter uma estrutura realmente, né, a ponto de conseguir trabalhar pela própria empresa, trabalhar em outros estados, né, ter a possibilidade de trabalhar no terminal do Rio de Janeiro, trabalhar em terminais de Itapoá, foi fazer trabalhos em Vitória, no Espírito Santo também. Então tem... Mas é pequeno. Quem nasce grande é monstro. Então tem que tomar cuidado com isso. Não, é verdade, né? Bom, maravilhoso. E aí, o Serrano? E o Serrano, né? E não, a história dele é interessante, né? Tava lá vigilante, quis sair, né? Eu até anotei aqui, tava tentando sair e realmente ele foi trilhando um caminho dentro da área. Depois entrou realmente num terminal mas aí. É uma mente visionária, né? Porque... Não vou contar a tua idade. Mas, mas naquela época, naquele tempo, ter a ficção, né, cara, pô, é isso que eu quero pra minha vida, né? É algo que nós falamos muito, né, hoje, e é o que nós vamos falar muito daqui pra frente, né? Você saber onde você quer chegar, né? O que você realmente quer fazer da tua vida. Nós aqui que estamos nesse segmento que cresce, né, de forma exponencial. Isso é muito diferencial, né? Porque é uma época que não se via dessa forma, né? As pessoas falam assim, cara, vou fazer um plano de carreira, né? Talvez nós nos conectamos, né?
essa conexão, essa energia que gera entre nós, ela vem até muito disso. Porque eu também, assim, eu tinha muito essa visão, assim, né? Até não cortando o serrano, mas antes de ir para a área de operações, né? Até você trouxe aqui um gatilho, memória muito forte. E quando eu saí da área administrativa, muita gente falava assim: tu é doido, né? Sim. Tu é louco. Porque eu entrei na área, eu entrei como auxiliar, aí era da hora de operações, depois fui, né, resumidamente galgando, e eu voltei para a área administrativa, né, fui até para São Paulo. Então, normalmente o cara, né, era socialzinho, mochilinha e tal, né? E a galera não fazia o sentido contrário, né? Só que todas as vezes que eu olhava as operações, o navio encostando, o trem chegando, o caminhão. Ah, como isso aqui deve ser muito louco, né? Isso aqui deve ser muito dinâmico. Pô, e aí o dia que eu saí da área administrativa, muitos colegas falaram, cara, até louco. Porque eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares, né? Até pela empresa. Mas o dinamismo, né? A operação, ela é algo que, cara, quando você conecta, né? Meu, aquilo gera um link fantástico. E quem não. E mó barato, né? Eu vou abordar e vou falar um pouco da minha história, mas só quem não vive, né? E quem não vive isso, esse dinamismo, essa mutação, né? Operação é mutação. Essa metamorfose. Agora a gente tá assim, daqui a pouco já tá assado, né? E daqui a pouco eu já vou ter que cozinhar, né? Então é desafiador mesmo e como faz a gente evoluir, né? Então quando quem tem esse tipo de experiência, né, que está vivendo realmente a operação lá, bem encralacado na operação, que vive isso, que deixa isso acontecer, né, na veia, é extraordinário. Bom, eu comecei novo também, né, na área portuária. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar, uma das abordagens que a gente fez aí na área, entrevistar um menino que iniciou com a gente faz 2 meses, né? Onde a gente trabalha e... Trabalhava onde, né? Eu perguntei, tu veio pra cá, agora tu ingressou, né? Na área portuária, que atividade tu desenvolvia? Falou, pô, Daniel, eu trabalhava com mercado, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu já estudava, trabalhava em farmácia, né? Trabalhava numa farmácia e recebi um convite, uma oportunidade. Ó, vai abrir um terminal, tal, em Santos. No Porto, eu falei, pá, no Porto eu sempre conheci porque a vida inteira meu pai sempre trabalhou, né? Meu pai trabalhou toda a carreira dele profissional em agências de navegação, né? Então a gente já tinha, né, família, né? Primos, tios, todo doqueiro, estivador, então toda uma carreira familiar também, né, linkada ao Porto. Né? Então uma trajetória já familiar, né, linkada ao Porto aí. Então quando ele falou, pô, eu quero, com certeza, né? E aí na entrevista, né? Então antes de eu ingressar na entrevista e hoje não tá mais com a gente porque se aposentou, tá desenvolvendo outras oportunidades, né? Até na vida dele, mas é um cara que acrescentou demais pra minha vida, que é o seu Gabriel. E ele me entrevistou naquela época e falou assim pra mim, né? Que tudo tava começando. Daniel, cara, por que eu tenho que te contratar? Tu não tem experiência nenhuma. De que forma que tu vai me ajudar aqui? A gente vai estar iniciando um terminal, né? A gente vai precisar realmente de pessoas que conheçam um pouco da atividade, mas e aí, como é que tu vai poder me ajudar para eu te contratar? Que diferencial que tu tem? É o Big Brother, tu vai precisar entrar para ganhar 1 milhão aí. Eu falei, seu Gabriel, não tenho experiência nenhuma mesmo, né, no setor, dentro do que a vaga, né, exige. Eu tenho alguns conhecimentos, né, de informática, né, de administração ali do que está pedindo a vaga, mas o que eu posso te prometer é que não vai me faltar entrega e comprometimento. Isso não vai me faltar. Então o senhor nunca vai ouvir falar que em algum momento faltou comprometimento, compromisso, entrega, né? Então isso lá no final de 2002, começo de 2003, né? Daí entrei como assistente administrativo, balança também, fazendo recepção de caminhões, né? Daí os anos foram passando, a oportunidade, as oportunidades foram aparecendo, mas
Uma outra coisa que a gente fala muito, né? A importância de eu estar me relacionando bem, de eu conhecer, de eu me mostrar interessado, eu acredito que fez muita diferença, né? Aí fui operar painel, né? Que era o CCO na época. Isso depois de quantos anos de terminal? 2 anos e pouco. Daí apareceu uma oportunidade, né? Lá. Tava preparado, por quê? Que eu tava preparado porque eu ia lá. Então, na hora do almoço, que era uma hora que a gente tinha, era turno de 8 horas, não era de 6 ainda, onde é que eu ia? Eu comia rapidão, daí já ia pra operação. Já ficava no painel, aí ficava rodando com o encarregado. Aí fui operar painel porque já tinha aprendido, né, na época, com o Bruno Mariucci, com o Nelson, com o Marcelo também operava painel naquela época. Sim. Fui painel. Apareceu a oportunidade, né? No momento, no início do terminal, nós só tínhamos um chiploader, veio outro chiploader, né, do Guarujá para Santos. Daí abriram mais 5 vagas. Isso o seu Gabriel, que já tinha me promovido. Daí ele falou: e aí, cara, vai vir outro chiploader. E a gente vai precisar mais encarregados de recebimento também, né? Daí, o que que tu quer? Onde tu se enxerga? Eu falei: seu Gabriel, eu quero ir pro navio. Eu quero ir pro navio. Então foi quando eu assumi também como operador de chiploader. Nisso já estava fazendo a parte de segurança do trabalho. Nas férias, né, do técnico que era, já tinha me formado também. Quando eu fui promovido, eu já tinha para o chiploader, eu já tinha me formado, né, em segurança. Pô, e aí, então vai procurar? Eu falei: não. Até porque a gente já estava até ganhando um salário até que razoavelmente bem, né? Eu falei: pô, não vou sair para fazer estágio. A oportunidade ela vai aparecer aqui, né? Então aí também entrei, né? Fui trabalhar como supervisor, como encarregado, né, de operações, que na época era operador de chiploader, mas sempre nas férias do Sérgio Serra, o que eu fazia era o tempo de baixa, né, no açúcar, principalmente no ensacado, do começo de novembro até o meados aí de janeiro, finalzinho, né, dia 20, não chegava nada, né, então o que eu fazia? Pô, tá na área de segurança, na parte de segurança, fazia inspeção, liberação, acompanhar a liberação de atividade, então tudo isso foi agregando valor, né, diferenciado. Então, na saída, né, do técnico que estava na época com a gente, que foi para Mosaic, né, foi até para outro estado também. Aí o seu Gabriel falou: e aí, o que disse? O que você quer? Tá vaga, quer assumir, né, na parte de segurança? Então, também tive a oportunidade de ele me promover. E aí foi o mó barato, foi o bichinho da Bueba que mordeu. E aí a gente tentei, depois que eu saí, né, foi um casamento. Saí fora. Fui trabalhar na parte de meio ambiente um pouco, né? Remediação de área impactada, mais na parte da segurança, mas o link operacional sempre foi tão grande que o pessoal me chamou para trabalhar com operação novamente. Fui trabalhar com operação, né? Nessa empresa que a gente prestava serviço para Transpetro. Aí retornei para o Porto lá no começo de 2016, também novamente para a segurança do trabalho. Então, é o propósito, né? Eu acho que sou uma pessoa muito de humanas, não de exatas, né? E entendi que esse é o meu propósito. O meu propósito é realmente estar aqui nesse curto espaço de tempo que se chama vida, né? É estar aqui para cuidar de pessoas, é estar aqui para desenvolver pessoas, estar aqui para ajudá-las, né, também a crescer, a se desenvolver. Né? Então é isso. Você falou bastante a palavra preparação, né? Sim. Durante o resumo da sua trajetória. Tem uma frase, né? Eu li num livro agora eu não lembro qual foi. É uma frase em inglês que ela fala assim: Success won't happen where preparation meets opportunity. Sim. Que diz: o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Né? E o que está escrito, né, na nossa camisa, né? Na nossa camiseta: preparação é o caminho. Sim. Então, olha o tanto de coisas que você fez, né? No tempo que você tinha. Né? Sim, você enxergava tudo como oportunidade. Sim. Né? Cara, oportunidade de quê? De eu me preparar. Né? Lógico que houve uma conexão quando você, né, como você falou, o casamento aí com a área de segurança. Mas é algo que nós vamos trazer muito forte, né, no GPND. Quanto que você tem se preparado, quanto você está disposto, né? Ou quanto que você vai escolher se preparar. Até porque se você não se prepara, alguém está se preparando, e qual a probabilidade? Quem está mais preparado, Sim. Né? Ou conta com a sorte, né? Ninguém aqui é filho de um grande jogador, nem de um banqueiro. Sim, então, essa sorte nós temos que construir. Sim. Né? E uma das coisas que eu enxergava muito nesse projeto de liderança, de visão de liderança, depois veio o GPND, eu falava muito assim, cara,
o Porto vai mudar. E eu falava isso muito forte, porque quando eu fui para a área de operações, quem me conhece, né, sabe, quando eu cheguei cheio de ideias, sabe? Cheio de insights, né? Opiniões, né? Dicas. E a galera, eles me cortavam direto, né? Pô, essa ideia não vai pra frente, não sei o quê. E eu falava, cara, mas o Porto vai mudar, né? Porque tudo muda, né? Como o Serrano fala sempre, né? Eu só sei. Isso não, a única coisa que não muda é que tudo muda o tempo todo. Perfeito. Tudo E muda o tempo aí, todo. o Porto não é diferente como nenhum segmento, né? Estagna, né? E quando ele estagna, o que acontece com aquilo? Fecha a empresa, Sim, quebra a sim, empresa, sim, sim. ou as pessoas, né, que compõem uma empresa, quando elas não estão preparadas, não se atualizam, né? Não buscam, não geram o valor que elas precisam gerar, o que acontece, né? Sorte daquele que sai, né? E o dono do negócio, ele tem a oportunidade, mas e quando o cara é o cara que toma a decisão? Então eu sempre olhei pro Porto e falei, cara, o Porto vai mudar porque a mente das pessoas vai mudar e tudo vai mudar o tempo inteiro. E a galera não tinha muito esse viés, né? Comecei com um livro, né? Trazer alguns livros na operação de ler, então eu falar, cara, se vocês não se preparar, cara, as oportunidades quando surgirem, cara, vocês não vão alcançar, vocês não vão conquistar, né? Então, dentro disso que você trouxe aí no seu resumo profissional, Sim. isso mostra, né, que não mudou, mesmo gerações diferentes que são as de hoje, cara, não é diferente, né? Se você não se prepara, se você não se dedica, se você não determina, né, com empenho ali, você hoje trouxe uma reflexão de manhã que isso me provocou muito, que foi aquela reflexão sobre o currículo. De manhã Sim, você trouxe. sim. O que foi que você. Fez um comentário. O que não tem no seu. O que você Ah, é tem. verdade. O que que a gente não encontra, né? O que que a gente não encontra no currículo? O que que lá não tá? O que que não tá falando no currículo? O que que não tem no currículo? Ah, tem toda a minha carreira profissional, o que eu estudei, onde eu trabalhei, mas o que que a gente não encontra no currículo? Não encontra foco, não encontra determinação, não encontra entrega, não encontra comprometimento, isso não tá no currículo. Então, quem tem realmente, quem consegue mostrar isso, Transmitir, né, e né? transmitir isso, passa a ser um diferencial no mercado. E quando a gente falou de mudança, né, a gente teve cases de sucessos. Hoje, o nosso propósito para falar com vocês também, a gente veio trabalhar com 3 assuntos, né? A gente vai entrar neles agora, que é para falar sobre o quê? Pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, pessoas que estão no mercado de trabalho e líderes, liderança, papel do líder também no mercado de trabalho. A gente tem um case que a gente passou por uma transformação, uma estruturação, né, recente, né, onde a gente está prestando os nossos serviços atualmente. Então a gente passou por uma transformação, né, uma mudança, né, muito significativa. E a gente também conseguiu enxergar, e esse é um dos trabalhos também que a gente vai fazer com as empresas, que a gente vai fazer com as pessoas. E o que que é? É trazer esse viés de mudança, né? Já que tudo que não muda é que tudo muda o tempo todo, como a gente está preparado para lidar com as mudanças? Que às vezes a mudança vem de forma inesperada, é um processo que muda, é uma condição que muda, é um gestor que muda, é uma metodologia de trabalho que muda, que a gente não estava acostumado. Então, como nós nos preparamos para lidar com essa mudança, né? Então isso é o que a gente quer trazer e trabalhar muito com as pessoas, porque em algum momento vai mudar, mas e aí? A forma como a gente reage a tudo isso diz toda a diferença. A forma como a gente se prepara e traz o nosso entendimento para que isso em algum momento vai acontecer, faz toda a diferença. Por quê? Se eu já sei que vai acontecer, eu estou minimamente preparado até para que as minhas reações também sejam preparadas, né? Exatamente. Então a gente vai falar sobre muito, trabalhar muito isso no nosso trabalho junto ao GPND, né? Nas pessoas que a gente vai trazer aqui também, a gente vai abordar muito esse assunto, né? Como que a mudança impacta, como a gente se prepara, né, para a mudança, como está preparado. Mas, Fábio, agora eu queria uma ajuda tua e do Éder também, e para as pessoas que querem, né, ingressar no mercado de trabalho. A gente já falou da nossa história, né? A gente não começou
como líder, como coordenador, como supervisor, como gerente, como técnico, né? Então, para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, o que a gente vai poder contribuir, né? E qual que é as dicas que a gente dá, qual que são os conselhos ou as sugestões, né, que a gente dá para essa pessoa entrar no mercado de trabalho hoje, no foco que a gente tem, que é o mercado portuário, onde a gente está inserido, né, e vive as nossas, e tem vivenciado as nossas jornadas, né, de trabalho até aqui. O que você pode falar para a gente aí, cara, para essas pessoas? Se eu fosse entrar na parte de análise ou trabalhando em cima de ferramentas, depois eu quero fazer uma provocação com vocês também, mas em cima de ferramentas, eu acredito que primeiro a gente tem que entender, igual eu falo, primeira coisa que você tem que fazer, tem que ter clareza de onde eu estou e onde eu quero chegar. Sim. Tem ferramentas que são muito simples para isso. O GPND hoje tem um combo de ferramentas que trabalham no desenvolvimento humano, entendeu? Para trabalhar, para que a gente consiga trabalhar com as pessoas, a gente tem que entender isso. Primeiro, a gente tem que entender a parte comportamental, de desenvolvimento, de reação, hard skills, soft skills, como transforma essa mescla em power skills. Então, a gente tem uma gama de ferramentas que trabalham justamente para evidenciar isso. Mas e tudo isso a gente não teve, né? Não a gente teve. não teve a oportunidade de ter alguém que chegasse, cara, de fazer essa definição de perfil com a gente não teve. Mas é o que acontece, daí vai ser a pergunta que eu vou querer, já vou continuar aqui, mas vou deixar para vocês pensarem. Se vocês pudessem voltar no tempo e agora vocês têm 6 horas para dar um treinamento para vocês, lá no passado. Vai voltar lá antes de o teu currículo, o Gabriel lá, puxou o teu currículo e tu ainda nem sabe que vai ser chamado, mas de repente tu já mandou aquele currículo com aquela esperança de ser chamado. Sim. E agora tu voltou e apareceu para você mesmo e falou, tenho 6 horas aqui contigo e eu tenho que te afiar para essa oportunidade. Suas respostas foram cirúrgicas, entendeu? Mas agora tu tem tem uma composição de valores, de entrega, de conhecimento que é diferente. E nessas 6 horas tu vai escolher um segmento, uma disciplina na qual você vai focar em desenvolver você antes dessa entrevista, antes desse primeiro acesso ao porto. Agora fica no ar. Agora vamos voltar lá. Vamos lá. Por exemplo, o que eu gosto de fazer e pratico, né? Eu gosto de fazer comigo e eu preciso... Esse semestre não fiz e eu preciso fazer. Uma análise de SWOT simples, entender no que eu sou forte e onde são as minhas oportunidades de desenvolvimento, de mostrar meu trabalho, de evidenciar aquilo, de gerar dentro daquelas minhas forças uma oportunidade. E o principal, você tem que entender aonde você é fraco, onde você deixa, onde você tem espaços para desenvolvimento. E a tua fraqueza, e o que tem que entender, a tua fraqueza é o teu ponto principal de análise. É igual quando uma pessoa vai estudar para um concurso. A pessoa vai estudar para um concurso, o que ela pensa? Eu sou muito bom em humanas. Então, quando eu estudo alguma coisa que envolve essa disciplina, eu sinto prazer. Meu cérebro, ele me presenteia. Por quê? Porque eu tô olhando um negócio e não estou me sentindo desafiado. Eu tô dominando aquilo. E quando eu começo a dominar aquilo, eu sinto um conforto. Pô, tô entrando numa área que eu sou confortável. E as pessoas, e tem estudos que dizem que onde as pessoas elas têm um diferencial é isso. Pô, eu tenho uma fraqueza em exatas. Então, onde eu tenho que me estruturar, onde que eu preciso reforçar, o que eu preciso treinar. Eu gosto de falar que numa luta, quando o teu adversário vai te estudar, ele vai procurar saber aonde tu é fraco. Sim. Entendeu? Então, se você foca só nas tuas forças, tu vai perder. Quando tu vai estudar para um concurso, se eu não entender aonde dentro daquele concurso eu tenho uma dificuldade, uma limitação e eu procurar desenvolver aquilo, eu vou perder. E se eu olho para o que eu planejo, o que eu quero gerar de plano de carreira para minha vida, e eu não consigo evidenciar isso, nesse ponto, para onde eu quero alcançar, eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso buscar referências. O sucesso deixa pistas. Então, peraí, quais são as pessoas que chegaram onde eu quero chegar? Vou analisar o que elas fizeram, qual foi os comportamentos que ela teve, ou procurar alguma pista daquilo que elas fizeram. Então,
eu gosto de falar o seguinte, principalmente ferramenta de SWOT. Eu identifiquei onde eu sou fraco, ali é o ponto de ajuste, né? Mas o principal, e se fosse uma frase, se eu fosse escolher uma palavra, um questionamento para fazer o porquê que eu quero chegar àquilo, daí é até um livro que eu já li bastante livros, mas tem um que me deu insights incríveis, que é o Comece pelo Porquê. O porquê que eu estou fazendo aquilo. O porquê que eu quero entrar na área portuária. Pô, eu quero entrar na área portuária porque dizem que quem trabalha no porto ganha muito dinheiro. Aí tu já deu tiro no pé. Sim. Já começou errado. Porque o teu porquê não converge com um propósito nobre que vai te sustentar naquilo, que vai te dar direcionamento daquilo. E salário, ele não é sinônimo de felicidade. Sim. Entendeu? Porque quanto mais você ganha, mais a tua vida se ajusta para você ter um novo padrão de vida, e quando você alcança aquele padrão de vida, você automaticamente vai desejando um outro padrão de vida e assim vai. Então o salário ele nunca vai ser ninguém, independente do valor, a pessoa, eu nunca vi uma pessoa falar, não, o que eu ganho é excelente, eu quero esse salário pro resto da vida e vida que segue, eu amo isso, glória a Deus, aleluia. Então, eu olho muito por isso. O porquê que eu faço aquilo, o porquê que eu quero entrar nisso, foi a questão daquela conexão, de quando olhamos para a operação, de como olhamos quando eu vi um navio em operação, essa Sim. conexão. Cara, por que eu quero fazer isso? Porque eu sou apaixonado por isso. Isso tudo conectou com os meus valores. Sim. Então isso é interessante. E o porquê que eu faço isso? Um SWOT, para entender onde que eu sou forte, onde eu sou fraco, e isso eu posso usar numa entrevista, e uma roda das competências. Eu abro lá uma vaga de emprego, e a vaga de emprego muitas vezes ela faz uma descrição de todas as habilidades que você precisa. Entendeu? Pô, seja crítico, coloca no papel. O que eu preciso saber? Excel, Power BI e... Tá, dentro desses requisitos que a vaga está já me sinalizando que ela precisa. Se eu fosse pontuar de 0 a 10, qual o meu conhecimento em cada área daquela que está sendo pedida? Eu vou analisar. Pô, de repente Excel eu sou 8, mas Power BI é talvez eu não fiz um curso, então eu sou 0, sou 1. Entendeu? Em gestão de processos eu sou 3, mas em liderança eu noto que eu consigo inspirar as pessoas a me convencer só pelos meus valores, então eu me coloco eu me sinto 6, 5, 7, entendeu? E daí você consegue gerar um mapa de realmente de como você está e se converge com aquilo que você está pleiteando. A pessoa fala assim, pô, eu fiz 15 entrevistas pro Porto, não passei em nenhuma. Esse mapeamento foi feito? Será que esse plano para acessar foi desenhado? Porque senão tudo se torna muito mais difícil. Ó, e tu trazendo isso, essa reflexão, gente, isso é uma das ferramentas que a gente tem, né, muito forte, né, no GPND, e a gente pode ajudar muito as pessoas para trazer essa clareza, né, como o Fábio falou, que isso é uma oportunidade que a gente não teve ninguém que falasse pra gente, pô, quais são as onde tu é forte, né, tua fortaleza, onde estão suas fraquezas, suas oportunidades, as suas ameaças. A gente não teve isso. E como a gente pode trabalhar isso, né, para que a gente consiga ajudar as pessoas também a enxergar e aí sim, entrar no mercado de trabalho o mínimo preparado. Como eu falei com o Éder, né, antes de eu passar a palavra para ele falar sobre as pessoas que estão no mercado de trabalho, né, o que elas precisam também, né, para se desenvolver, como a gente falou, pô, Éder, a gente pode desenvolver um treinamento e um curso para que a gente prepare as pessoas, né? Imagine a gente, né, desenvolvendo elas, trazendo esse mapeamento mental para que elas consigam enxergar, né, o mínimo. Por exemplo, né, até as empresas, o que será que as pessoas precisam ter de conhecimento para que elas entrem minimamente preparadas, né? Sobre o que é o meu processo, o que eu faço, regras de segurança, tipos de programas que tem aqui, como eles se linkam, né? Então a gente pensou em falar muito isso, né? Também para trazer esse valor, para que entregar as pessoas preparadas para o mercado, minimamente preparadas, né? Com conhecimento mínimo para que elas já pudessem entrar fazendo a diferença. Éder, e para as pessoas que estão, cara, no mercado? A dica do Fábio é valiosíssima, né? Quando ele fala que as pessoas precisam enxergar isso, né? Através desse tipo de análise. Mas e para as pessoas que estão no mercado, cara, de trabalho?
qual que é a sugestão? Muitas vezes estagnadas, paradas, né? Sem uma visão de uma prosperidade, de um crescimento, né? Qual que seria... O que a gente pode falar sobre isso aí? Cara, o Fábio, ele foi muito cirúrgico, né, nessa ferramenta. E até uma dica, né? A galera às vezes pensa assim, pô, SWOT, né? Como é que eu vou fazer? E assim, é tudo muito simples, né? Uhum. Você pega uma folha, uma caneta, você divide, né, Quadrantes, em né? quadrantes. E ali, né, você pesquisa, né? Hoje o mundo está na palma da mão. Você pesquisa ali você traça ali, né? Esses pontos fortes, seus pontos fracos, né? Sim. As oportunidades. Né? Uma das coisas que também contribui muito é você fazer um planner, né? Porque a partir do momento que você chegou, identificou as oportunidades, né? Onde eu preciso melhorar, ou o que eu preciso estudar para alcançar o mínimo, né? De conhecimento para disputar uma vaga, né? Porque, como você está falando, às vezes a pessoa ela está trabalhando e ela, né, ela quer dar o próximo passo, Sim. seja dentro da empresa que ela está, ou seja para uma outra empresa. E, cara, essa é uma dica também muito forte também que você leva para a vida. Mas fazer um planejamento, né? Fazer um planejamento. Assim como vocês trouxeram de ferramentas, nós temos o DISC também, né? Que o DISC ele faz uma análise comportamental e nessa análise comportamental ela traz muitos pontos fortes e fracos, né? E já é assim, você parte do princípio de uma análise de SWOT, né? E quando você salta para um DISC, aí você tem que ter um pouco mais de disciplina, você tem que ter um pouco mais de energia, porque já vai te remeter a você estudar um pouco mais, né? Desenvolver e lapidar algumas habilidades, porque o DISC ele te traz, né? Existem 4 perfis comportamentais, né? Nessa ferramenta que se chama DISC, e ela vai trazer muito essas características, né? O que um dominante é forte, né? Onde ele precisa ser trabalhado, um analítico, enfim. E hoje as pessoas, às vezes, nós falamos isso porque com tantas pessoas que nós conversamos, às vezes as pessoas ignoram isso, né? E é como você falou, muitos cafés que nós conversamos, pô, às vezes o cara, ele investe, né, numa coisa que ele quer, que, sei lá, às vezes você vai lá e compra um tênis, né, sei lá, de 500, 700, hoje tem tênis de R$2.000, R$1.000. E às vezes, cara, você não quer investir um pouco no seu crescimento, né? E é necessário. Então muitas pessoas, às vezes, elas não saem de onde elas estão porque às vezes elas não investem também. Não é só você estagnar. Cara, você estagnou, e aí? Né? Você tem que procurar um direcionamento. Pessoas, né? Às vezes a liderança. Pô, se o cara estagnou, isso é um ponto até complexo da gente falar muito, né? Pô, quando o cara estagna, né? Tá faltando algum direcionamento para ele, né? É o terceiro tópico que você vai entrar depois, que é o de liderança. Sim. Que é um outro produto forte que nós temos, né? Que nós falamos muito de liderança potencializadora, liderança construtiva, líderes constroem valores, e valores em todos os aspectos, né? Então, o que talvez falte para esse colaborador? Então, isso aconteceu comigo, né? Em algum momento, eu sou um exemplo disso, em algum momento eu cheguei numa posição e eu fiquei nessa posição uns 8 anos. E, cara, eu me questionava todo dia, né? Foi até aí que eu, por influência do Fábio, eu fiz o DISC. Eu fiz o curso, né? De analista comportamental. E quando eu fiz o curso, algumas pessoas falaram, e aí, vai sair aplicando o DISC? Eu falei, não, cara, eu primeiro fiz o curso para eu aplicar o DISC para mim mesmo. Sim. Cara, qual é o meu perfil, né? Qual é a minha maior dominância desses 4 perfis, né? Normalmente você tem 2 perfis, né? Maior predominância. E aí lá, Marlon Mastro, se eu não me engano, foi o psicólogo que criou o DISC, né? E até me corrige se eu estiver errado. Mas aí ele fala que quando aparece lá na sua análise lá uma versão para o terceiro, é quando você está numa transição, numa fase de mudança e tal. Adaptável muito alto. Então, assim, e aí eu entendi, falei, olha só, né? Porque a única coisa que eu fazia era eu questionava a minha liderança. Pô, eu não tenho oportunidade, ou quando eu tentava eu não passava. Cara, e aí eu falei, não era sobre quem precisa me dar a oportunidade, mas às vezes é o que eu preciso fazer
né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprimorar para realmente estar preparado para dar o próximo passo e sair dessa fase de estagnação. Porque é muito normal e natural que normalmente tu aponta, né? Eu não cresço porque não me dá oportunidade. Eu não cresço porque não tenho chance. Não que isso não aconteça nas organizações, não é isso, né? Porque a gente vive de tudo. Certeza. Mas quando você cria quando você traz essa visão, né, que a gente chama de modelo mental limitado, né, que é uma das coisas que nós falamos muito forte também do GPND, modelo mental, né? Você tem que desconstruir às vezes o modelo mental que você tem e reconstruir um modelo, né, diferente. E aí, às vezes, esse modelo mental limitado, ele me acompanhou durante o tempo. Então, quando eu fiz o curso, né, e eu fiz o DISC, cara, eu me surpreendi com algumas coisas. Foi impressionante. Falei, cara, não é possível. Mas aí, quando eu peguei o resultado, né, do DISC, cara, a primeira coisa que eu fiz, cara, agora eu não posso perder tempo. E aí eu comecei a trabalhar naquilo que o DISC apontava para mim. Porque ele fala, né, onde você tem que desenvolver, onde você tem que lapidar. Então você sai com um relatório estratégico para você, né, potencializar e desenvolver habilidades que você tem, né, para poder melhorar dentro do seu perfil que você tem comportamental. Então o DISC é uma ferramenta muito valiosa, assim, que também, né, nós temos dentro do pacote lá no combo do GPND, e ele te permite ter um relatório, né, direcionado para que o cara que está estagnado, às vezes na carreira dele, né, ou na posição que ele está por muito tempo, e ele tem essa vontade de dar o próximo passo. Então a primeira coisa, muitas das vezes, é, cara, como é que eu estou no meu momento, né? Como é que estão as minhas competências, as minhas habilidades, o que realmente eu não estou fazendo, o que eu posso fazer de forma diferente. Então o DISC, ele ajuda muito as pessoas nessa transição de carreira, até porque uma vez que você se percebe, né, dentro do teu potencial comportamental, cara, imagine que eu fiz o DISC e eu sei onde eu tenho que trabalhar. E você está nas suas convicções, né, direcionado por um profissional, né, porque precisa, né. E aí qual a probabilidade de em uma vaga, seja interna que, né, quem está nos assistindo está pleiteando, ou seja externa, como o Fábio falou, né? O perfil da vaga, quais são as habilidades, quais são as competências que está pedindo. Cara, você quando faz o DISC, você tem a oportunidade de desenvolver e aprimorar tudo isso. Então, qual é a possibilidade de você ter êxito na disputa de uma vaga? Ela é maior, né? Com toda certeza ela é maior. E aquele que não... que está estagnado de repente, né, cara, que sem conhecimento, esquece, né? Aquele que fala assim, pô, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, então, cara, né, nem assiste. Mas para quem está perseguindo, né, para quem quer chegar em patamares maiores ou quem quer sair de onde está e ir para um próximo passo, cara, é se desenvolver e entender no seu perfil comportamental. Até porque quando você percebe o seu perfil comportamental, cara, não é qualquer coisa, não é qualquer balela que você vai acreditar que as pessoas vão falar e você vai seguir, né? Que aí entra uma outra questão que a gente fala muito, que é sobre o ter. Tempo, energia e recurso. Cara, isso é valiosíssimo. Entendeu? Então o cara que está estagnado, ele está perdendo isso, cara. Isso é muito triste. Tempo, energia e recurso, uma vez que você perde, ele não volta mais. Demais. Vocês falando, né? E eu tô aqui analisando as anotações que a gente tem feito, né? As anotações que a gente tem feito esses dias. Transitamos pelas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. A gente transitou pelas pessoas agora que estão no mercado de trabalho, né? Para se desenvolver. E eu vou fazer um link aqui entre as pessoas que estão e a própria liderança. Beleza? Muitos procuram a gente, né? Pô, o que eu preciso para me desenvolver, né? O que eu faço para evoluir, o que eu faço para crescer, né? O que eu faço para galgar, né? Um cargo de liderança. E como é desafiador isso, né? A gente é muito desafiador, porque às vezes aí eu vou trazer agora para que vocês trazem muito esse perfil de liderança, né? Liderança focada. Eu tenho uma equipe que eu tenho que fazer a gestão, ou eu faço gestão de equipe.
A gente da segurança do trabalho faz mais a liderança situacional, né? A gente tá com todo mundo, a gente se envolve e lidera bastante gente, bastante processo, mas nós não temos liderados diretamente abaixo da gente, da nossa carteira ali dentro da empresa, né? Mas e nessa questão agora, né? Nesse ponto, né? Das pessoas que querem também dar esse próximo passo, porque muitas vezes a gente entende, né, ou pensa, né, que o cara é um bom operador, ele é um bom vai encarregado que está para assumir ou quer tá pleiteando uma carga de supervisão, de coordenação, mas qual que é a dica que vocês dão para esse próximo passo na jornada, para essa nova etapa, né? Que dica vocês dão para as pessoas que realmente querem, que a carapuça, quando eu visto a capa do Batman lá, né, para ser líder, não é fácil, não é mole. Então, qual é a dica que vocês dão para essa transição e para os líderes, né, que já são líderes, que desempenham papéis já de liderança na empresa? Qual que é a dica que você realmente dão para esses dois momentos? Quem está realmente pleiteando e quem realmente está, né, para se desenvolver como líder e também para agregar mais valor para as pessoas. Assim, eu poderia dizer assim que existe uma regra que eu penso da seguinte forma: para você pensar fora da caixa, primeiro você tem que organizar a tua caixa. Sim. E se você não organiza, eu vejo assim, um ferramental. Tu tem 200 mil ferramentas. Se tu não tiver uma organização dessas ferramentas, quando tu precisar, tu não acha. E tem gente que fala que consegue se organizar através da sua própria bagunça. Tá tudo bagunçado, ele fala, tá uma bagunça organizada. Mas dentro do que nós fazemos, né, principalmente eu, que eu gosto muito de ferramentas de gestão, eu entendo que a primeira coisa que você tem que fazer, se ambientar, olhar e falar aonde que estão e quais ferramentas que eu tenho, e dentro das ferramentas que eu tenho, qual que eu domino. Às vezes o cara nunca acendeu a tocha no maçarico, mas ele tem lá e ele fala que é soldador. Então, tem que entender isso. Cara, eu preciso organizar minha caixa, seja para onde eu quero chegar ou para onde eu estou. Organizei. Ser dono dela, né? Entendeu? Saber que você é o dono dela. Eu tô ali, eu entendo realmente que esse ambiente é meu, vou organizar, vou saber onde está cada... É uma biblioteca, é como se fosse uma biblioteca. Agora eu entreguei muito a minha idade, que hoje em dia... É complicado. Agora já foi. Biblioteca já não existe mais, mas vamos lá. Que nem uma biblioteca, gente. Era um lugar onde tinha um monte de livro, coisa assim que tu ia pra lá na época da pré-história e você fazia trabalhos e tal, tinha que ficar todo mundo em silêncio. Mas tinha livro de todos os temas organizado por ordem alfabética, por tema. Sim. Então, assim, dentro do que a gente faz é o seguinte, tá? Dentro de tudo que eu tenho, dentro das minhas ferramentas, minhas habilidades de gestão, o que realmente eu tenho, o que eu domino, o que eu preciso dominar, e tudo organizadinho dentro da minha cabeça para saber como aplicar aquilo. Agora, a partir do momento que eu não tenho essa clareza do que realmente eu domino, do que não domino, e quanto mais você domina uma coisa, mais dúvida talvez você tenha sobre aquela determinada coisa. Porque você vai gerar um confronto sobre... A gente estuda muito desenvolvimento humano, a gente fala muito sobre habilidades, comportamentos... E quanto mais tu estuda isso, mais tu nota que mais eu preciso aprender. Sim. Mais eu preciso me aprofundar. Então, ou seja, eu olho para a minha caixa que eu quero trabalhar e eu noto que tem um pouco lá, mas eu preciso de mais. Por quê? Porque a gente tem essa ambição de entregar mais, de gerar mais valor. Então eu falo assim, desenvolvimento, crescimento é a organização dos seus pensamentos, das suas habilidades. Para aí sim. Agora eu dou o próximo passo. Agora eu sei que nisso eu estou transbordando isso aqui. Eu estou recebendo, me alimentando muito disso. E eu tenho várias referências, vários mentores, vários gurus que estão me alimentando disso. Então... Aí vai. E uma outra coisa, olha que barato, né? É maravilhoso isso, né? Organizar, enxergar onde eu preciso melhorar. Porque às vezes a pessoa... Não vou nem trazer pro nosso viés do segmento que a gente trabalha. Vamos falar que atualmente, né? Mas tu vivenciou muito isso no container. Antes do Éder falar sobre liderança. Às vezes o cara tem iniciativa, né? É um cara que é comprometido, mas atualmente ele não lidera ninguém.
no desempenho da função dele, ele, meu, o cara é desenrolado, o cara faz, o cara executa, o cara entrega, mas, e muitas vezes o próprio líder enxerga nele, né, o potencial dele assumir, porém ele não tem a mínima preparação para lidar principalmente com pessoas. É que assim, ele foi escolhido por conexão de valores. O cara é Sim. extremamente disciplinado, e tu fala, esse cara é bom. Sim. Mas o cara extremamente disciplinado, quando ele pegar um influente na equipe dele, Sim. Sim. aquele cara que é o seguinte, ele vai entregar porque ele quer ser referência no que ele faz, ele quer chamar a atenção das pessoas para o que ele faz, independente se ele vai ter que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Entendeu? Ou seja, eu já tenho uma desconexão, porque eu sou extremamente disciplinado e outra pessoa, em meio àquela indisciplina, ela pode ter uma entrega excelente. Mas o comportamento dela vai confrontar com vai ter uma desconexão entre valores. Né? Se eu melhor em montar alguma coisa, não significa que você vai ser o melhor em gerir pessoas que montam aquela coisa. Então ainda tem esse conflito, que acontece muito. Demais. Por que tu escolhe? Né? E principalmente muitos, né, casos, e até a própria empresa, né? Muitas vezes a empresa não enxerga isso. Essa necessidade de eu preparar a pessoa, de eu trazer uma estrutura de conhecimento para ela, a partir do momento que ela vai assumir, né, um novo cargo. Muitas empresas não fazem isso, né, de preparar realmente as pessoas sobre pessoas. O Ednei Sobre... respondeu, mas já tô cortando. A gente trabalha as pessoas, a gente levanta líderes ou a gente multiplica quem nós somos? Porque tem líderes que é o seguinte, por que eu estou levantando aquele líder? Porque ele pensa igual a mim. Eu não inspirei ninguém, eu não transformei ninguém, eu não estou querendo nem ser desafiado, eu não quero nenhuma pessoa que pense diferente de mim. Eu só estou levantando o Éder porque ele pensa igualzinho a mim. Sim. Ele faz o que eu faria, do jeito que eu faria, da maneira que eu faria. De repente tu tem aquele cara lá que é o cara que desafia tudo, aquele cara que olha e fala, não, mas existe esse jeito, esse jeito, esse jeito. Ó, tá vendo? Esse cara é o cara que me contraria. É o cara que vive me contradizendo. Sim. Então, às vezes, a gente quer multiplicar nosso perfil nos outros. A gente está levantando justamente nesse propósito. A pessoa é igual a mim. E há um risco também. E agora, relacionado à liderança, né, Éder, eu vivencio isso com vocês, né? Muito, eu vejo a forma como vocês lideram, né? Isso para mim é também uma motivação, a forma como vocês enxergam o potencial nas pessoas, a forma como vocês envolvem as pessoas, a forma como vocês empoderam as pessoas, né? A forma como vocês dão autonomia para que as pessoas também consigam se desenvolver e através de ações e atitudes, e nisso elas vão se comprometendo e se envolvendo, né, cada vez mais. Então, qual que é o papel da liderança, cara, nisso tudo? Tanto enxergar quem está precisando entrar, quem está entrando, quem está lá já no mercado de trabalho estagnado. Qual que é o principal papel do líder, né? Como ele pode fazer a diferença nisso tudo para gerar ainda mais valor, para alcançar resultado? Como é que tu enxerga isso daí, cara? Cara, quando eu falo assim, quando nós falamos do trabalho que nós fazemos de liderança construtiva, líderes constroem valores, e valores em todas as esferas, né? Morais, financeiros, até porque você é líder e você precisa gerar um resultado. Mas só voltando um pouquinho no que vocês falaram, né? Tem uma questão que nós falamos muito, né? E eu falo isso constantemente, né? Pô, você é líder no que faz, né? E isso é uma condição que a gente utiliza no nosso dia a dia para empoderar as pessoas, e não empoderando no viés assim, cara, de tirar proveito, mas empoderando assim porque, cara, o cara é bom no que ele faz. E é mó barato que quando você tem pessoas que são líder no que faz, não significa que ele vai ser um líder na gestão de pessoas, no viés de liderar pessoas. Isso é um cuidado muito grande. Como o Fábio mencionou, cara, não é multiplicar Éder, né? Multiplicar Fábio, né? Multiplicar Serrano, né? É realmente descobrir nas pessoas essa capacidade de liderar, né? E aí trabalhar isso. Mas muitas pessoas confundem essas coisas. Pô, o cara é muito bom.
né? Esse cara vai ser líder. Cara, e eu costumo falar para uma geração assim, cara, você quer ser líder? Ser líder é um preço a ser pago. Sim, demais, né? Demais. Então, tome muito cuidado com o contexto filosófico da liderança, né? Porque nós temos a oportunidade de interagir, né? E nós sabemos como é a dinâmica do negócio, né? Nós estamos falando aqui, né? Nosso podcast, né? Aqui é trazer sobre o contexto, sobre o mundo portuário, os desafios, né? E é muito desafiador e nós sabemos disso. Então, o cara ser líder no que faz não necessariamente vai tornar ele um líder de pessoas, né? Mas ser líder no que faz é aquilo que você fala muito às vezes do cara ser faixa preta, né? Sim. Dele ter a disciplina, dele entregar o resultado, ele fazer o que precisa ser feito, fazer até bem feito. Mas o líder, ele transpassa isso, né? Então, às vezes, você coloca... É legal que a gente tenha essa oportunidade de testar. Porque tem muitas pessoas que enxergam ser líder, né? E aí nós temos a oportunidade de testar as pessoas. E aí quando a gente testa, nós falamos, e aí, qual é a sensação? Ah, cara... Tá maluco, vocês... Os caras, vocês têm que ganhar muito, né, pra fazer. É uma ligação, é não sei o quê. Cara, o telefone não para de tocar. Cara, essa... Lógico que tem todas as outras questões, Sim. né? Organização, planejamento, isso aí Sim. é outro fórum. Sim. Isso é uma outra questão, é uma coisa muito interna do negócio. Mas é um preço a ser pago. E aí o quanto que você está disposto a pagar o preço? Sim. O líder é líder dentro e fora da empresa, né? Dentro Você e vai ser fora, acionado a todo momento. Sim, É igual ser sim. médico. E posso falar, Vai. dentro que você falou, o líder ele é líder dentro e fora da empresa. Antigamente nós falávamos muito assim, né? Pô, tirei a camisa do GPND, lá fora eu sou o Éder. Sim. Mas, cara, se as minhas ações e atitudes não refletirem os valores do GPND, cara, as pessoas não vão acreditar no GPND. Com certeza. E isso é uma dica que a gente dá para todas as pessoas como profissional. Cara, o cara é excelente, o cara faz com louvor, o cara... E aí as pessoas associam... Cara, você é o que é dentro e fora da empresa, Sim. então não tem para onde correr. Mas, cara, o papel do líder, né, hoje, nessa complexidade que a gente vive global, né, tudo mudando, o pós-pandemia trouxe uma visão sistêmica muito grande para a saúde mental das pessoas, né, para a instabilidade psicológica, né, até das pessoas, do que a gente vive e experiencia no nosso dia a dia. Acredito que como líder, né, o nosso papel assim é trazer, como o Fábio falou, uma palavra-chave, clareza, né, trazer através de transparência. Então o líder hoje ele tem que ser muito claro. Transparência, então, nem se fala, né? Se você não associar essa habilidade ao líder, então não é líder, né? O líder ele tem essa condição de ambientalizar, né? Não é romantizando nem infantilizando, né? Mas o líder ele tem essa questão e ela tem que ser muito intrínseca ao ser, né? A pessoa líder. De ambientalizar as pessoas, né? De criar de harmonizar, né? Ali dentro do ambiente que você tá, de competitividade, de produtividade, de capacidade de entrega de resultado. Mas é você criar esse desafio em torno de uma oportunidade das pessoas se desafiarem e entregarem um resultado melhor. Esse é o grande divisor de águas. Eu posso falar porque eu vivi alguns desafios nos últimos tempos. E desafios esses muito grandes, né? Que, cara, você tem uma estrutura e você tem que gerar um resultado. E como você falou, a chave vira, o negócio muda, e aí você tem que entregar o mesmo resultado, talvez. E aí, como que você faz nesse desafio, né? Às vezes, quando você fala de mudança, às vezes você tem um time, né, numa formatação, aí seu time diminuiu ou ele passou a ter uma outra formatação. E aí, como entregar o mesmo resultado? Como gerar o mesmo valor? Como fazer tudo isso, né? Essa engrenagem rodar. Como fazer essa engrenagem rodar? E eu acho que, né, o que aí as nossas experiências, né, de vida agora e profissionais
mostraram muito isso. Eu também fui prova viva, né, de tudo isso que aconteceu, o desafio que foi passado, né, e por enquanto ainda está sendo passado pelas lideranças, né, mas eu acho que com tudo isso e essa forma de vocês, né, como eu falei, prova viva, vendo isso acontecer, né, sendo um caso real, aqui a gente está falando um caso real, né, experienciando, vivenciando isso, mas através da clareza, né, do direcionamento, da transparência, da gestão participativa, da relação de confiança, né, que vocês têm criado, né, junto das pessoas, né, que realmente trabalham diretamente com vocês. Então isso é uma forma fantástica e que eu hoje consigo estar junto, né, e vendo isso acontecer e como isso faz uma diferença grande lá no final, que é o resultado, né, em ser claro e falar para elas que não, é isso aqui que a gente tem e dessa forma que a gente vai conseguir os nossos resultados e deixando claro para elas como, né, elas estando comprometidas, enxergando, trazendo a visão delas também para o jogo, cara, faz toda a diferença. Cara, liderar é se relacionar, né? Sim. Liderança é relacionamento. Gestão é a parte mais racional, né? É o hard skills. É o hard skills. Então, assim, hoje o líder, cara, para ter êxito, se ele não tem uma base relacional forte, cara, é muito difícil ele alcançar o resultado que o negócio precisa, né? Hoje nós estamos dentro do segmento portuário e a competitividade ela é muito acirrada, né? Até porque o porto ele vem de forma tecnológica mudando muito, né? Mas lógico, isso não significa que vão substituir as pessoas. Muito pelo contrário, você vai precisar de pessoas, mas com hard skills e um soft skills mais lapidado, mais trabalhado ou, né, mais direcionado para aquelas habilidades tecnológicas que vão se exigir pelaquilo que o negócio vai implantar. Então, assim, essa parte relacional ela nunca vai deixar de existir. Sim. Entendeu? E isso precisa ficar claro. Hoje nós assistimos muito liderança, comando e controle, né? Eu aperto aqui e tem que sair aquilo ali no outro lado. Cara, isso não funciona, né? Cara, você tem que olhar no olho do cara, né? É que nem nós usamos muito a palavra feedback, né? Você dá um retorno pro cara. Cara, feedback é você falar o que é preciso, o que o outro precisa ouvir e o que tem que ser dito, né? Não é o que eu gosto ou o que o outro gosta. Cara, feedback é você falar o que é necessário. Às vezes você nem queria falar aquilo. E às porque vezes não precisar falar aquilo. E não precisar, mas, cara, você vai ter que falar. Então, quando você fala assim, dessa parte, cara, hoje uma equipe, né? Que nós também temos esse foco muito de desenvolver equipes, né? De formar uma equipe que é líder no que faz. É trazer informação. É trazer clareza. Onde nós estamos, onde nós deveríamos estar, né? E aí, no meio disso, cara, sai as ideias. Demais. Né? Então nós podemos fazer isso para chegar lá, né? Pô, se nós estamos no ponto X, cara, pra gente chegar no ponto Y, a gente precisa fazer isso, isso e isso, né, Fábio? Né? A gente precisa fazer isso, isso e isso. Cara, isso é tão rico e valioso, cara, que você constrói resultado, que uma das coisas que o líder tem que ter muito forte é ser incomodado, né? E ele ter essa preocupação, cara, eu tenho que entregar mais daquilo que se espera. Porque esse é a cereja do bolo. É gerar o valor. Quando você mostra para as pessoas a capacidade que elas têm, que muitas das vezes elas desacreditam, mas nós como líderes, né, como bússola, né, porque é possível, né? Uma vez eu falei isso para uma pessoa da alta hierarquia, ele, cara, como que você constrói, como você construiu os resultados que você alcançou? A minha frase foi a seguinte: eu desafiei as pessoas para o possível. Porque a gente tem uma tendência a colocar muita dificuldade nas coisas, na vida, né? Sim. Isso é da nossa predisposição psicológica. E aí quando você pontua, né? Quando tem essa base relacional, quando você vai calibrando as pessoas, né? Você vai falando, né? Eu costumo usar, às vezes até status, né? Para publicar coisas sobre o porto, sobre o agronegócio, uma coisa que retroalimenta, né, o setor portuário, é o agro.
Então, assim, cara, e aí as pessoas, quando elas olham o resultado que elas alcançaram, cara, isso é fantástico. Sim. E não era impossível. Impossível é uma escolha de pensamento. Cara, isso é impossível. Por que que é impossível, né? Tudo é difícil a partir do momento que eu não tento. Quando eu tento, já não é tão difícil. Essa é uma verdade. Então, assim, cara, o papel da liderança, né, diante de todos os desafios e tantos inúmeros desafios que existem, mas é uma viagem muito prazerosa, é muito gostoso quando você, cara, se coloca a galera numa sala e às vezes é mó barato, né? A galera já fala assim, pô, lá vem bronca, lá vem não sei o quê, aí você projeta, ó, os resultados que nós Sim, alcançamos sempre. está aqui. E às vezes o resultado pode não ser satisfatório, mas o líder ele tem que provocar sempre. O que nós podemos fazer diferente? O que nós precisamos fazer diferente? Onde a gente poderia melhorar aqui, Onde né? a gente poderia melhorar? Né? Então, assim, cara, hoje, né, o segmento portuário ele nos remete a esse desafio e nós gostamos disso, né? Nós nascemos para isso e essa conexão que nós temos ela é tão genuína que nós podemos falar de inúmeros resultados que nós alcançamos. Então, assim, acho que nesse viés de liderança, para nós, isso é forte, né? Qual o treinamento que... Eu não esqueci da pergunta que eu fiz. Agora é questão de tempo. Qual o treinamento que você faz... Se você tivesse 6 horas com você há 20 anos atrás, que você investiria? Um ponto que você fala, esse eu entendi que esse é essencial. O treinamento seria... eu falaria sobre o poder do foco. O poder do foco porque mesmo tendo determinação, né? Eu falo assim, cara, o cara que pede muito, ele demonstra pra mim uma incerteza, né? O cara que vive pedindo, eu falei, cara, determina, o que que você quer? Né? Eu tive líderes na minha escola, né? Durante esses 20 anos, eu falei, cara, eu tive um chefe que ele falava assim, the 5 words. 5 palavras, cara, vai. Né? Então, eu tive que aprender, né? Cara, às vezes você vai fazer uma apresentação, dependendo pra quem, cara, é uma lâmina. Você vai conversar, cara, são 5 minutos, 3 minutos. Cara, mas o foco, ele é tão cirúrgico, né? No teu propósito. E, cara, eu me deixei me levar muito pelo negativismo de muita gente. Né? Eu confesso. Mesmo sendo um cara determinado, ou você não vai conseguir, ou não. Cara, você esquece isso. Você vai fazer faculdade, mas é só pessoas que crescem, são as pessoas que estão no escritório. Assim como vocês, eu entrei pelo gate, eu ia lá pra Cubatão. Cara, cadastrar nota, lá no, né? Lá no Ecopátio, né? Não fazendo menção a Cubatão, mas lá num pátio bem distante, né? E aí eu falava, cara, como que as pessoas iam me enxergar lá? Cara, eu dei um jeito. Quais os controles que os caras fazem aqui? Como que eles fazem aqui? Então eu tive que ter um foco naquele momento. E aquele foco me ajudou, cara. O próximo passo era o cara que era ditador. Quando ele fazia algo diferente, o terminal puxava ele. Aí eu fazia uma planilha, eu fazia o controle dos excessos de peso, os caminhões que carregavam a mais, os caminhões que vinham e eu mandava uma planilha e eu era o único que fazia aquilo. Né? Então, assim, isso contribui. Então, mas isso me atrapalhou. Porque às vezes o foco não deixar de ter foco, mas às vezes é o foco para aquilo que as pessoas estão te levando. Cara, nem sempre para onde as pessoas vão te levar é o melhor caminho. Porque eu me deixava levar pelo cara, pô. E às vezes eu me distanciava. Então, se eu pudesse sentar e falar, cara, se você determinar e você focar, cara, você vai expandir. Né? Não tem jeito. Embora nós falamos aqui rapidamente no começo sobre prosperidade, cara, nós vivemos para prosperar. Né? Realizar é prosperar. Diferente do muito que vende sobre riqueza, né? Cara, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra totalmente diferente. Então, cara, o poder do foco, ele é o divisor de águas para quem, né, deseja uma carreira de liderança ou para quem deseja uma carreira profissional de sucesso. Cara, se você não foca, você não expande. E eu vou muito nessa linha com o Éder, cara. Acho que eu vou muito nessa linha, porque eu sempre tive muita determinação, né, e energia, demais. Mas como centralizar e focar, né, essa energia para não dispensar ela, para não perder essa energia. Então, eu acho que essa é uma das palavras, né,
dentro de todas as nossas reflexões que ficou para hoje, né, esse primeiro podcast que a gente trouxe, Conexão Portuária, GPND, de muitos que virão, né, que hoje foi maravilhoso, como todos os nossos encontros são, né, eles se tornam ricos e sai muita coisa, né? Como foi suave, né? Como foi suave, com certeza. Eu acho que passou o tempo muito rápido, né? Trouxemos vários assuntos aí que a gente trabalhou, a oportunidade que a gente tem também de poder, né? Tá aí através do GPND, entregando para as empresas, entregando e ajudando as pessoas. Então, se você tem curiosidade, se você quer realmente almeja entrar no mercado de trabalho, que seja no mercado portuário ou qualquer outro tipo de segmento, entre em contato com a gente vai realmente poder te ajudar. E muitas vezes as pessoas, né, têm um foco de entrar em cargos já altos nas empresas, e hoje a gente trouxe a nossa realidade, né? E hoje a gente trouxe a realidade que às vezes até a pessoa entrando num terminal ou numa empresa aí, que seja como referência que tenha, vamos, por exemplo, eu entrei, eu vou estar trabalhando diretamente e vou ser funcionário da Volkswagen. Mas não, eu entrei numa empresa terceira que presta serviço para a Volkswagen. Mas se realmente você tiver foco, interesse em realmente estar fazendo parte daquilo, com a tua entrega, com a tua determinação, com o teu comprometimento, você correndo atrás, você vai criar essa oportunidade. Essa oportunidade você vai criar, essa oportunidade ela aparece. Pode ser que num primeiro momento demore um pouco, mas ela vai aparecer, tá? Então é possível. Foi isso que a gente vivenciou, né? Até hoje em dia, na nossa carreira e na nossa vida profissional. Então, quantas oportunidades também vocês terão aí, e podem contar com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês, né? Ajudar vocês até da melhor forma, com as experiências que a gente teve. Tá? Então fica o meu agradecimento aí, o meu agradecimento para esses caras aqui, podendo estar com eles, né, nessa jornada de tempo chamado vida, e como que com certeza a gente vai contribuir muito para a vida das pessoas aí. Vou entregar a palavra para eles, mas antes de eu finalizar, não se esqueçam, né, esse é o primeiro de uma sequência de 12 podcasts que a gente vai fazer com pessoas maravilhosas, extraordinárias que estarão com a gente, que também começaram lá de baixo e hoje tem cargos aí de liderança e gerenciam empresas, equipes e fazem a diferença onde elas estão. Muito obrigado e até breve aí com todos vocês. Eu posso colocar de lição aprendida hoje aqui do que nós falamos os benefícios da excelência, né? Então, assim, agradecer, ver a excelência posta em prática, porque eu não acompanho esses caras só falando, a gente acompanha realmente a entrega deles. A gente já colheu alguns frutos desse trabalho que a gente iniciou, mesmo que a gente botou energia esse ano, então é excelente. É muito bom estar aqui, é muito bom, foi suave fazer esse episódio de hoje, entendeu? Vamos colocar nossos contatos e esperamos nos ver em um treinamento, em uma palestra, em um workshop, por aí por esse mundo. Bom, pessoal, agradecer, né, a oportunidade aqui na Tríades, né? Incrível. Na Tríades Podcast, né, que abriu as portas aqui para o GPND e tá dando esse espaço para a gente poder trazer realmente o propósito, né, da existência desse projeto, né? Então, agradecer aqui muito de coração, né, o espaço, a recepção. Nos ajudou de todas as formas, nos ajudou, né, aos 45 do segundo tempo aqui para esse podcast acontecer. E assim, com toda certeza, como essas feras falaram aqui, Daniel e Fábio, cara, nós estamos buscando trazer o melhor para vocês, né? Esses 60 anos traduzindo em conteúdo, em material, em ferramenta, né? Não vamos fazer marketing de coisas que nós não vivenciamos, não vamos falar de cases que nós não experienciamos, muito pelo contrário, vamos trazer muita coisa que a gente vivenciou, experienciou, seja boa, seja ruins também, mas as pessoas que vão compor aqui também, que vão sentar nessa cadeira aqui futuramente com a gente,
Tem pessoas que estão até fora do país, né, Daniel? Sim. Tem pessoas que estão fora do país aí, mas pessoas que, né, estão muito dispostas a trazer a sua experiência, a trazer a sua bagagem. Contribuir. Cara, e o podcast, ele vem muito com esse viés, né? De agregar valor, né, para esse projeto, mas principalmente levar esse valor para que as pessoas que anseiam, assim como nós ansiamos um dia entrar nesse setor, né, que cresce de forma exponencial no nosso país, mas também ser um profissional do setor portuário, né? Ser mais um portuário, né? Como assim nós dizemos. Cara, que a gente leva essa bandeira com muito louvor, né? Com certeza. E contribuir para o crescimento de quem já está no segmento, cara, também para nós vai ser fantástico. Então, o site do GPND ele vai ficar pronto, né? Tá passando pelos ajustes, mas tem lá, né? O GPND Soluções, né? Tem nosso Instagram, tem também os nossos contatos, o WhatsApp, né? Vai ter o nosso canal no YouTube. Nós estamos preparando esse podcast, né? Materiais, conteúdos muito valiosos e ricos para que você possa assistir, né? Para que você possa utilizar até, cara, dicas, né? Pô, vou fazer uma entrevista, né? Vou assistir aquele podcast lá dos caras lá do GPND, do Sim, Daniel, com do Éder, certeza. pô, as dicas que esses caras dão, né? Pô, vou anotar tudinho que o Fábio falou, a ferramenta que eu vou utilizar, o que o Éder disse, o que o Daniel comentou. Que os convidados trarão. E os convidados trarão, agregar exatamente, cara. Riquíssimos. Cara, papel e caneta, pessoal. Papel e caneta, muita determinação, muito foco e faz acontecer porque é possível. Se aconteceu com a gente, pode acontecer com vocês também. Então fica aqui minha gratidão a todos, né? É uma honra dividir essa bancada com vocês, né? Nós temos aí um propósito, uma missão, que é levar liderança de uma forma exponencial, ser referência, né? Nessa cadeia de negócio chamado desenvolvimento de pessoas, né? Mas levar isso com muita seriedade, né? E as escolas, nós hoje falamos nas escolas, falamos nos cursos, né? Tem os workshops. Então ficamos abertos aí a você que queira fazer um contato, queira bater um papo, tomar um café. Opa, Tomar um café, GPND também gosta. é isso aí. Muito. Então fica aqui o nosso abraço, nossa gratidão. Assiste, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Curte, compartilha. Compartilha, não dá para deixar de comentar isso. Sim, com certeza. Né? E multiplica também. Multiplica, se você viu o sentido de tudo isso que a gente falou, né? Multiplica para quem Distribui. precisa chegar a esse material, porque eu tenho certeza que, assim como tudo isso que nós falamos, são experiências próprias de tudo aquilo que a gente vivenciou e vivencia até hoje e fez a gente chegar onde a gente chegou com capacidade de nós irmos além, isso vai fazer a diferença na vida de vocês também. Então fica o nosso abraço aqui, GPND, preparação é o caminho, vamos para cima. Até breve. Até.